Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje estou num lugar bem diferente. Tô aqui no consultório do Dr. Márcio. Olá, bom dia. E aí eu vim aqui pra gente fazer um retoque, vocês sabem, né? Eu já fiz a harmonização facial e aí eu quero retocar algumas coisas aqui no meu rosto que eu acho que vão ficar mais harmônicas. E aí eu vim aqui, troquei uma ideia e com o Dr. Márcio, e aí ele foi me dando algumas dicas, algumas sugestões de algumas coisas que eu poderia fazer. Ele me falou algumas coisas aqui que eu achei bem interessante, uns preenchimentos aqui e tal, pra sustentar. Mas hoje a gente vai fazer aqui a parte da mandíbula, certo? Exato. E o nariz. Ele me convenceu, na verdade ele não me convenceu a nada, né? Eu já cheguei aqui querendo fazer. Mas ele me mostrou o antes e depois do paciente dele. Posso mostrar? Pode, claro. Gente, olha o antes e depois desse paciente dele aqui. Aqui, ó. Aqui a parte de frente, olha a mandíbula. Olha a mandíbula. Eu achei que ficou muito boa. E aí, como no meu caso, a minha já saiu bastante, esse lado aqui tá até um pouco mais. E aí a gente tava conversando, né? Que o lado que a gente deita, não é? Como é que é? Exato. Costuma absorver mais. pouco Né? mais. E aí, esse lado aqui, provavelmente, por eu deitar aqui, absorver um pouco mais. Então, a gente vai aproveitar e vai retocar e fazer a parte toda. E o nariz também, né? Exato. E o que a gente vai fazer no nariz? Então, nós conseguimos Chegar a câmera fechar pra cá. um pouquinho, né, a aba nasal. Aham, aqui. No caso do Thiago, ele tem essa partezinha aqui um pouquinho mais elevada. Então, a gente consegue Aqui, né? fazer um preenchimento para que iguale essa região, tá? E dá um aspecto mais reto no nariz dele. E na região aqui da columela, a gente consegue preencher para projetar e elevar essa região, certo? E eu nunca ponta, tinha feito isso, a E a ponta. ponta também, a gente consegue modelar ela com ácido hialurônico, deixando ela um pouquinho mais fina. A única coisa que eu já tinha feito no nariz foi essa questão de igualar aqui. Mas essa da aba eu não tinha feito. Sim, é uma Mas técnica nova, diferente, tá? Uhum. Gente, lá no Instagram do Dr. Márcio tem vários antes e depois. Eu vou deixar aqui na tela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vai lá pra vocês verem vários antes e depois, porque isso é bom, né? Vocês vão ver o meu aqui, mas vocês vão vendo outros, né? Porque médico é isso. Pelo menos eu sou assim, gente. Vocês sabem que eu sou chato. Antes de vir aqui, eu fui olhando vários antes e depois lá no Instagram dele. Gostei de vários do que eu vi. E aí, conversando aqui com ele, eu senti mais confiança ainda de fazer. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui também, tá? O antes e depois, e a gente vai falar os valores no final do vídeo. Então, segura! Eu sei que você tá louco pra ver tudo aí, mas segura que no final do vídeo tem o antes e depois e os valores. Ele começou mostrando os produtos que ele ia usar, e aí ele mostrou a marca, lote e validade, que estava lacrado, e falou também sobre a importância de ser o preenchedor transparente, porque esses transparentes, eles são reversíveis e temporários. Já os que são brancos, eles são definitivos. Hoje já tem 10 dias que eu fiz o procedimento e assim, o procedimento é muito rápido. Ele durou em média, sei lá, umas 2 horas, isso porque a gente foi conversando, eu fui gravando, fui anotando algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui no vídeo, então por isso que demorou esse tempo. Eu acredito que, né, para uma pessoa que não vai gravar nada disso, deve ser mais rápido ainda. No primeiro passo, ele vai anestesiando as partes do rosto onde ele vai fazer a harmonização. E assim, essa é a parte mais chatinha, mais dolorida, porque assim, né, é a parte da anestesia. Mas depois que a anestesia faz efeito, cara, a gente não sente mais praticamente nada. Só às vezes o incômodo, né? Porque querendo ou não, a gente vai sentindo ali, né, a cânula, ainda mais no meu caso que eu tava gravando. Eu acredito que se a pessoa não tá gravando, não tá vendo, ela vai sentindo menos incômodo ainda, porque ela nem tá vendo o que que tá acontecendo. E aí ele anestesiou a parte do meu nariz e a gente começou pelo nariz. Ele começou por essa parte de baixo aqui, e aí quando ele preencheu aqui, que é para dar a sustentação, ó, a sustentação aqui do nariz, cara, já deu o nariz já deu uma empinada, assim, a diferença já foi gritante, mas depois disso ele fez o preenchimento, não, acho que depois disso, ai, não me lembro a ordem agora, mas tá passando aqui do lado. Ele preencheu aqui, fez algumas aplicações aqui para poder nivelar essa minha parte aqui, que eu tinha é a giba que diz aqui, e aí ele fez aqui para poder nivelar, e ele também aplicou aqui do lado, que é para poder afinar o nariz. Então ele fez uma aplicação por aqui assim, que ajudou a afinar o nariz, e assim, eu gostei muito do resultado do nariz. Eu vou colocar o antes e depois daqui a pouco aqui para vocês verem.
E no nariz foi o total de 1 ml de ácido hialurônico que ele usou, então ele foi distribuindo tanto na parte daqui, das laterais, aqui, tudo deu 1 ml. E aí depois a gente partiu para a mandíbula, ele faz o furo aqui com a agulha e o que ele entra aqui depois não é agulha isso, é uma cânula, então não tem ponta, não tem fura, é só para guiar o produto até aqui e aonde ele vai fazer, né, vai fazer o preenchimento aqui. E aí eu até anotei aqui para falar para vocês, a mandíbula esquerda minha, que era essa daqui, ele colocou 1 ml e meio e essa daqui ele botou 1 ml. Por quê? Como eu durmo desse lado, então esse lado acaba absorvendo mais o produto do que o outro. E como eu já tinha harmonização, já tinha feito há um tempo atrás, há uns anos aqui na mandíbula, acho que deve ter mais de um ano que eu fiz o retoque aqui. E aí, no que eu dormia desse lado, esse lado absorveu um pouco mais. Então, esse lado aqui era um pouco mais marcado, mas querendo ou não, o nosso corpo ele é diferente, né? Eu tenho o músculo desse lado do rosto aqui mais forte. Então, tanto é que se eu for, assim, normal, vocês estão vendo que tá certinho. Mas se eu forçar, ó, esse lado aqui, ele salta mais, ó. Tá vendo? Ó, a gente acabou de fazer a parte aqui da mandíbula e do nariz, que por sinal, eu já falei com o doutor que ele já me ganhou nesse nariz, que eu não esperava por isso. Esse nariz, o que foi isso, hein? Olha, com apenas 1 ml. Pois é, e parece que foi muita coisa, né? Exato. É um resultado expressivo, mas com pouco produto, né? Perfeito. E aí, o doutor olhando aqui, ele achou melhor a gente fazer o queixo para poder terminar de harmonizar. Nós temos também um outro protocolo que a gente chama de perfiloplastia, tá? Que é onde acompanha o nariz, a boca e o mento, tá? Ó, o mento dele ainda tem uma sobra aqui, ó. Então a gente precisa projetar isso daqui para que fique mais harmônico essa região aqui e tanto lateral quanto de frente. E aí ele anestesiou o meu queixo e ele fez o preenchimento. Ele usou ao todo no meu queixo 1 ml, então ele dividiu, né? Botou meio ml de um lado, meio ml de outro. Para quem quer, dá até para fazer aquele furinho no queixo. Eu não quis, mas dá para fazer, né? Quem gosta, enfim, acha bonito, enfim, quiser fazer aquele furinho no queixo, dá para fazer também. Terminamos aqui, eu ainda tô anestesiado, tá? Por isso que minha boca tá desse jeito. Mas, gente, eu tô falando com ele aqui, o que foi esse nariz? Eu vou botar aqui na tela a foto do antes e depois. Eu tô surpreso com a diferença. Nossa, ficou assim, surreal. A minha boca ainda tá um pouco anestesiada, por isso que eu tô falando assim. Mas eu vou, daqui a pouco eu vou voltar aqui, sem a boca com anestesia. Mas antes de terminar... eu queria só falar aqui das especializações do doutor, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Legal, perfeito. Diz aí. Olha, eu sou biomédico, tá? Sou formado há 12 anos, tenho especialização na área de harmonização facial há 4 anos e estou fazendo um mestrado também na área de harmonização facial, que eu já termino o ano que vem já. Quero agradecer, doutor. Muito obrigado. Gente, eu tô amando esse nariz. Foi o que eu falei com ele. Uma coisa era a mandíbula, que tava me incomodando um pouco mais aqui. Mas o nariz era uma coisa que nunca tinha me incomodado. Então, assim, a surpresa foi muito positiva. E é isso. Como eu já falei, tem 10 dias que eu fiz o procedimento. Meu rosto ele já tá todo desinchado. A ponta do nariz, que no vídeo nem tá dando pra ver muito, mas ela tá um pouquinho vermelha ainda. E aqui em cima. Mas é muito pouquinho. E aí, isso vai sumir tudo. Então, daqui, no caso, 15 dias, né? Daqui a 5 dias, quando completam 15 dias do procedimento, eu vou voltar lá na clínica pro Dr. Márcio avaliar e ver se precisa de um retoque ou outro. Eu acho que não vai precisar de fazer retoque nenhum. E aí, esse é um ponto importante. Cara, tem que segurar depois que você faz, segurar a emoção, porque assim, nos primeiros dias, até o 5º dia, o seu rosto tá bem inchado. Então, fica com uma fisionomia muito diferente. Eu vou deixar algumas imagens que eu fiz, fotos passando aqui do lado. Então, a fisionomia fica muito diferente. Então, cara, relaxa, porque não é o resultado final. O teu rosto ainda tá em processo de aceitar o ácido hialurônico, ele assentar no teu rosto, sabe? Ficar tudo certinho ali, desinchar, porque querendo ou não,
né? É um procedimento pouco invasivo, mas enfim, é uma agulha uma cânula que entra no teu rosto, então ele tá no processo de desinchar. Então, cara, relaxa, fica tranquilo. Eu até achei que eu ia querer tirar um pouco do queixo, porque o meu queixo estava muito grande, porque ele inchou muito. Então ele ficou, sabe, aquele queixo bem grande, e isso tava me incomodando. Eu falei, cara, eu acho que o queixo... Eu até falei com o Dr. Márcio, falei, eu acho que o queixo eu vou querer tirar um pouco. Mas agora que desinchou, não quero. Gostei muito de como ficou. Mas olha como depois o ácido hialurônico vai se ajustando no rosto. Ó, o queixo já vai ficando mais redondo, sai aquela, sabe, aquela coisa meio quadradona assim pra frente. Olha o perfil como é que ficou. Deixa eu virar mais aqui, ó, até o nariz pra vocês verem. Cara, eu gostei demais desse resultado do nariz. Tô deixando aí na tela o antes e depois pra vocês. E pessoal, é muito importante quando você for fazer esse tipo de procedimento, cara, pesquisa o profissional que você vai fazer. Não faz em qualquer lugar, não faz com qualquer um, porque é o teu rosto. E se der problema, cara, é o teu rosto. Imagina, né, dá problema. A gente vê aí quantas pessoas que fazem esse tipo de procedimento em profissionais que não são qualificados, né, para fazer esse tipo de coisa, e aí acaba, né, ficando com o rosto todo estranho, todo deformado. Uma coisa é ficar deformado e vai lá, consegue aplicar hialuronidase e tirar. Outra coisa é quando um tipo de deformação que não tem nem muito como resolver, a não ser plástica. Em alguns casos, nem plástica não resolve. Então, tem que ir num bom profissional, pesquisa bastante. Eu tô deixando aqui embaixo o contato do Dr. Márcio, a clínica onde ele atende. Eu já vou falar o preço para vocês. A clínica onde ele atende, que fica lá no Morumbi, tô deixando os contatos dele aqui, o WhatsApp para você olhar lá, ver mais antes e depois por lá. Sobre o valor, no meu rosto foi o nariz, a mandíbula e o queixo, ficou em R$ 6.000. Esse valor você já fica sabendo na primeira consulta que você vai lá para ele te avaliar. E aí você pode fazer a primeira consulta para ele avaliar, te dar o orçamento e você voltar outro dia para fazer, ou você já pode marcar de fazer a consulta, a avaliação, e aí ele te dá o valor, você, não, beleza, já quero fazer agora, você já vai lá e faz no mesmo dia, que foi no meu caso. Eu fui lá, fiz a avaliação e já fiz o procedimento no mesmo dia. Beleza? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. Valeu!